imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Som. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. As mulheres. Boa noite, igreja. Como vocês estão aí? Tá todo mundo bem? O pastor chegou para mim ontem e falou: Gustavo, você vai fazer a liturgia. Ele pediu, né, na verdade. Aí, hoje eu cheguei para ele e falei: pastor, mas o que eu vou falar? Eu nem sei o que eu vou falar.
Aí ele falou, seja você mesmo. Então, qualquer coisa que eu falar aqui tiver errado, a culpa é do pastor. Tá? Vocês culpam ele. Irmãos, chega final do ano, a gente fica pensando de como foi nosso ano, se a gente coloca as coisas boas na balança do que aconteceu no ano, coloca as coisas que não foram tão boas assim do outro lado. E aí quando alguém pergunta pra gente se a gente quer saber como foi nosso ano, a gente tende a fazer esse balanço e ver. Se a gente teve coisas melhores acontecendo durante esse ano, a gente coloca nesse lado, e aí as coisas ruins a gente coloca do outro lado e a gente faz esse balanço. E eu posso dizer que meu ano foi muito bom. E eu acredito que nós como cristãos, a gente, independente das circunstâncias que acontecem durante o ano, é tudo uma questão de perspectiva. Porque eu, por exemplo, trazendo um testemunho pessoal meu, esse ano, para quem não me conhece, eu tenho 3 filhos, e eu recebi o laudo do meu filho do meio, o Jacob, e a gente recebeu o laudo que ele tinha autismo. E é difícil para um pai saber que o filho tem uma doença, sim, porque o autismo não é uma coisa que é curada, assim. O autismo é para o resto da vida. Você faz terapias, né, para a criança poder se desenvolver da melhor forma possível. Mas para um pai ouvir isso, realmente não é fácil, não. E quando a gente chegou no médico, o médico explicou pra gente que o caso do Jacob era um pouco mais elevado. E a gente tinha que começar as terapias o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você começa, a criança consegue ter uma vida melhor. E mesmo assim, hoje, se alguém me perguntar como foi meu ano, eu acho que foi o melhor ano que eu já tive aqui nos Estados Unidos. Porque, igual eu falei, é uma questão de perspectiva. Uma pessoa que não tem a Deus e não tem a fé que a gente tem, ela olha para uma situação dessa e pensa que, às vezes, é o fim do mundo, que o filho dela vai ser para sempre vai estar ali como forma de... Ali uma forma que você vai ter pro resto da vida, ter que cuidar do seu filho, ele nunca vai se desenvolver como uma criança normal. E você fica pensando na vida dele, pensando que, nossa, ele poderia... Você vê a idade dele, eu já tenho um filho menorzinho, o Harry. O Harry já tá falando algumas coisas e ele já aprende as coisas muito mais rápido. E eu vejo o Jacob e não tem a mesma coisa, sabe? Mas eu queria compartilhar com vocês um texto que me ajudou muito e que eu sou grato a Deus por isso. E esse texto é em Tessalonicenses 5, 16 a 18. Ele diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, basicamente, Deus está falando para a gente se alegrar, está falando para a gente orar e está falando para a gente dar graças. E essas 3 coisas são umas coisas que todo mundo sabe e a gente pode aplicar a hora que a gente quiser na nossa vida, porque é uma coisa muito fácil, assim, é uma coisa que não é fácil fazer nas horas boas, porque se alegrar, orar e dar graças quando você está recebendo alguma bênção, quando você está vivendo alguma coisa boa, é muito fácil. Mas Deus deixa claro ali que Ele fala Ele fala: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Então, todas as circunstâncias, eu acredito que tá tudo aí. O que está fora do todas? Não tem nada fora de tudo. Então, eu acredito que mesmo com as coisas ruins que acontecem com a gente, as circunstâncias, laudos que a gente recebe, a gente tem que dar graças a Deus. E é igual eu falei, é uma questão de perspectiva. E então, a gente como cristão, a minha oração é para que a gente pense nesse ano, todas as coisas boas que aconteceram, todas as coisas que não foram tão boas assim, mas que a gente seja grato a Deus. Porque Deus nos ama, Deus cuida da gente, e se a gente tem fé no Criador de todas as coisas, o que mais que... Se a gente não tivesse isso, o que seria de mim quando eu recebesse esse laudo e estivesse pensando nisso, ou todas as coisas ruins que acontecem com a gente, o que seria da gente se não tivesse Deus? Então vamos orar. Deus, nosso Pai, somos gratos, Pai, por mais um ano de vida,
por mais um ano que se passou e por todas as coisas que o Senhor nos deu, Pai. E também somos gratos, Deus, por todas as coisas que o Senhor não nos deu e talvez até tirou, Pai. Obrigado, Pai, pelos momentos bons, pelos momentos que não foram tão bons. E apesar de qualquer coisa, Pai, que passamos esse ano, somos gratos pela vida do Seu Filho Jesus, Deus. Ele morreu por nós naquela cruz e hoje a gente pode adorar ao Senhor novamente, Pai. E o que o Senhor fez por nós, não existe circunstância, não existe laudos, não existe doenças em nossa vida que a gente não vai ver essa balança sempre para o lado positivo, Pai. Obrigado, Pai, pelo Seu Filho. E obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Emanuel, primeiramente desculpa por ter chorado aí, viu, gente? Eu tinha preparado totalmente uma mensagem diferente que eu ia falar, acabei que saí do negócio. Perdão por ter chorado. Domingo que vem, a gente vai ter o especial de Natal da Emanuel. E será às 6 horas, o culto normal. E a gente vai estar celebrando o Natal, vai estar fazendo as músicas de Natal. E se vocês puderem convidar um amigo, convidar alguém para conhecer a nossa igreja. Tá vendo aqui quantos assentos aqui poderia ter gente sentada. Mas infelizmente a gente só tá com esses aqui, mas tá bom. Mas pode melhorar. Tem lá, tem ali. E que a gente chame alguém, chame um conhecido, família. Que infelizmente Natal, ou felizmente, não sei, é a época que o pessoal vem para a igreja. Então aproveita essa oportunidade para estar chamando alguém, para estar trazendo alguém aqui. Próximo aviso é sobre os dízimos. E a gente vai ter o Michael aqui com um envelope. E quem for membro, sinta-se então à vontade para dar sua oferta, dar seu dízimo. Quem estiver aqui pela primeira vez, não se sinta constrangido. E domingo que vem, a gente não vai ter culto. No próximo, depois do dia 22, no dia 29, a gente não vai ter culto. E a gente já perdeu um culto também em dezembro, nesse mês. Então seja generoso, pense nisso na hora de dar o dízimo também, porque nada mais, nada menos, isso aqui é para manter a obra de Deus. E se Deus quiser, Ele não precisa do nosso dinheiro para manter a obra dele. Então a gente tem esse privilégio, tem essa oportunidade para estar colaborando. O Michael está com os envelopes e quem se sentir à vontade no coração, na canção aqui, a gente pode estar dizimando e ofertando. Eu vou estar orando agora pelos dízimos e pelas crianças para poder ir lá para a salinha. E depois o pastor vai estar aí ministrando, pregando. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Deus, por mais um culto. Agradecemos pela vida de cada um aqui, pela vida das pessoas que não estão aqui, Pai. Usa a nossa vida, Deus, para estar chamando nossos amigos, nossos familiares, para que a gente possa estar junto aqui celebrando o nascimento do Senhor, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar louvando, de estar adorando. Obrigado, Deus. Somos gratos por viver nesse país, somos gratos pelo trabalho, pela nossa família. Obrigado por tudo, Deus. Fica com as crianças agora também, lá na salinha. Esteja à frente da vida dos professores que vão estar com elas. E esteja à frente desse culto, Pai. Que a palavra que for pregada aqui, Deus, que saia de você, Deus, para que a gente possa estar recebendo em nossos corações. Em nome do seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Pode deixar sua oferta aqui nessa cestinha aqui, ó. Já cansaram? Vamos ficar em pé de novo? A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos poder sentar, queridos.
Muito bem, meus queridos. Que louvor abençoado, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Graça e paz a todos. Bom demais estarmos juntos na casa do Pai, adorando a Ele. Não tem coisa melhor. Eu costumo dizer sempre que igreja tem suas lutas, igreja tem seus problemas, igreja tem pessoas. E onde tem pessoas, nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas, não é? Mas igreja é um hospital, igreja é um lugar de restauração, igreja é um lugar de cura. E, na verdade, igreja é o povo de Deus reunido. Que maravilha isso, né? Nós estamos há alguns dias aí do Natal. E, Alessandro, você me ajuda a passar, por favor, tá bom? Nós estamos há alguns dias do Natal, para celebrar o Natal. E a gente sabe que o mundo, de um modo geral, eles, juntamente com o cristianismo, param para celebrar o Natal. É bem verdade que o mundo para celebrar o Natal na perspectiva do comércio, né? Na perspectiva das confraternizações, dos momentos ali em família, de jantar, de estar junto. O mundo celebra o Natal dessa forma, sem nenhuma referência ao Cristo que nasceu, não é? E os cristãos, de um modo geral, nós paramos juntos para celebrar o Natal e para relembrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É importante aqui só lembrar os irmãos que a gente não sabe ao certo quando Jesus nasceu. Eu gostaria de somente fazer um adendo rapidamente aqui a isso. Não se sabe ao certo quando Jesus nasceu. Alguns pontuam alguns outros meses, além de dezembro, que a gente sabe que o mês de dezembro ele foi instituído no calendário do Natal, lá no século IV, né, pela Igreja de Cristo. Mas a gente não tem essa certeza quando, de fato, Jesus Cristo nasceu. E aí, por isso, eu não consigo me escutar assim. Se você puder aumentar mais um pouco, eu tento afastar aqui para falar, mas aqui a gente não tem retorno. Então, aumenta aí e acorda esse povo. Acorda esse povo. Deixa ele vir. Obrigado, Léo. Eu não sei como o Ministério do Louvor consegue fazer as coisas aqui quando está sem retorno, porque a gente lá de casa se escuta completamente diferente daí de baixo, né? Então a gente sabe disso, a gente sabe que foi escolhido pela igreja cristã o século IV ali para celebrar o Natal, e alguns até por conta disso, alguns pastores entendem que não se deveria celebrar o Natal, alguns líderes, alguns teólogos não deveriam celebrar o Natal no mês de dezembro e tal, e também não deveria celebrar o Natal em outro dia, mas há um comum acordo, de um modo geral, entre os pastores, entre os que estudam teologia, os que estudam história, que nós não vemos nenhum problema em a gente escolher um dia, separar um dia, e já que esse dia já foi estabelecido, e até hoje no calendário permanece, por que não parar e a gente relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, em ter vindo ao mundo, em ter assumido uma forma de servo, de homem, se personificando para poder dar a vida pelos nossos pecados. Isso só era possível se ele nascesse como homem, dentro de um ventre de uma mulher. Então, o fato é que o Emanuel, o Deus conosco, se fez homem e veio habitar entre nós, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. O que eu gostaria, então, de ler com vocês agora é o Evangelho de Lucas, porque a gente olha para as Escrituras Sagradas, Lucas capítulo 2, pode já abrir, por favor. O Evangelho de Lucas e o de Mateus, o de Marcos, o de João, vai narrar, de certa forma, ali os momentos do nascimento de Jesus e tudo aquilo que aconteceu naquele momento ali. E eu queria, então, ler a passagem que trata dos pastores, para a gente compartilhar aqui com você, para eu compartilhar com você sobre o Emanuel. Diz assim o texto, Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão dos exércitos celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo:
glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Ou paz na terra a quem Deus quer bem, dependendo da sua tradução. Versículo 15. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar diante do Senhor, por favor. Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos pedir a Ti nesse momento que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Não nos deixe, ó Deus, sair daqui sem ouvir a Tua voz, sem ouvir o que o Senhor quer falar para a gente. Ajuda-nos. Dá-nos um coração simples, um coração humilde. Dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos ouvidos quebrantados para ouvir a Tua mensagem, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E a gente sair daqui desejosos de praticá-la. Nos abençoa, nós nos entregamos em Tuas mãos agora. Em nome do Teu Filho amado Jesus. E eu te peço ainda mais uma coisa. Como sempre eu clamo ao Senhor, que Jesus Cristo cresça e que o Senhor me ajude a diminuir para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta e eu gostaria que você não precisa me responder, você não precisa falar em voz alta, mas eu gostaria que você fosse muito honesto com você mesmo nessa resposta. Eu gostaria que você pudesse pensar profundamente a respeito de uma pergunta que aparentemente ela é óbvia. E a pergunta é: quem é ou quem tem sido Jesus para você? Eu vou repetir. Simples assim e aparentemente óbvio. Quem é ou quem tem sido Jesus Cristo na sua vida? É uma pergunta aparentemente óbvia, sim. Sabe por quê, queridos? Porque a resposta a gente sabe dar. A resposta a gente vai encontrar no texto sagrado, nas escrituras sagradas. A gente sabe qual é a resposta verdadeira. Mas na prática a pergunta é: quem é Jesus para você? Ou quem Ele tem sido no seu dia a dia? E no meu dia a dia? Quem é Jesus para nós? Porque para muitos Jesus tem sido apenas alguém que marcou a história, dividiu a história em antes e depois. Para outros, Jesus, e talvez pensando em igreja agora, Jesus é tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Ele, e que muitas vezes se tornam palavras, eu costumo chamar de um dialecto evangeliquez para nós. Ah, Ele é a estrela da manhã, ah, Ele é o filho de Davi, ah, Ele é o Cristo, ah, Ele é o Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é o Messias, Ele é tudo isso que a Bíblia diz quem de fato Ele é. Mas a pergunta, ela se afunila quando eu pergunto quem Ele é para você, o que Ele tem sido na sua vida. Será que tudo isso que as Escrituras narram, falam a respeito dEle, tem sido de fato para mim, tem feito diferença na minha vida, ou tem sido um jargão evangeliquez? Para outros, Ele é aquele que um dia foi dito assim: Jesus, Tu és o Senhor e o Salvador, entra na minha vida, entra no meu coração, faz em mim morada, transforma a minha vida, e eu quero ser Teu. Mas o dia a dia, a caminhada, vai esfriando isso. Para outros, é aquele que tem sido ou é aquele que só precisa dele quando a gente está precisando. Para outros, tem sido aquele cuja palavra que ele deixou, cuja obra que ele instituiu, a sua igreja, o seu povo,
todas as escrituras sagradas, tudo que ele ensinou e deixou para nós, tem sido relativizado dentro da própria igreja, de acordo com a minha e a sua conveniência. Quando é um texto maravilhoso, que mexe, que toca, que arrepia, aí sim, isso é para mim. Mas quando o texto fala de coisas que, por exemplo, sei lá, coisas aí no dia a dia seu, como a igreja fala dízimos e ofertas. Ah, não, isso aí então foi para aquela época. Ou sobre santificação, sobre vida com Deus. O mundo fala mais alto, as coisas falam mais alto. Os pecados que nos atormentam falam mais alto, nos assediam e a gente cede. E a gente negocia o texto sagrado de acordo com a nossa conveniência. Então, resposta muito sincera. Quem é Jesus para nós? E quem Ele tem sido no meu dia a dia? Na minha caminhada, na minha vida. Esse texto que eu compartilhei com você agora, a gente sabe que ele está escrito ali no Evangelho de Lucas, e ele... A gente sabe que Lucas ele não foi um apóstolo, né? Ele foi aquele missionário, médico, ele era médico que caminhou com Paulo nas viagens missionárias. E a gente sabe também que ele escreveu Atos dos Apóstolos. E há um detalhe interessante que Lucas escreve logo no início desse evangelho. Você vai ver no primeiro capítulo, logo ali nos versículos 1 e 2. Você vai ver ele dizendo que ele apurou, que ele buscou conhecer, que ele foi atrás dos detalhes sobre a história de Jesus. Ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhais a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ele está dizendo, eu investiguei direitinho, eu vi tudo direitinho, para que de fato eu escrevesse aquilo que Deus queria que eu escrevesse a respeito do Cristo que havia de vir e que veio. E os versículos 8 e 9, então, aliás, do 8 ao 18, ele então vai ranar, a gente entra no nosso texto, do capítulo 2 agora. Porque o capítulo 1, então, ele vai mostrar tudo a respeito de Jesus. Ele fala de João Batista, de Isabel, de Maria, o anjo que aparece, no momento para falar sobre o anúncio de Jesus, né? Para falar também para Isabel. Ele vai narrar tudo aquilo, ele narra o nascimento. E agora, no capítulo 2, do 8 até o 18, aliás, ele está narrando sobre a história dos pastores. E nessa história dos pastores, versículo 8 e 9, o texto só diz simplesmente que o anjo aparece e ele anuncia que Jesus nasceu. A gente não sabe quem são esses pastores. A gente não sabe o nome deles. O texto silencia e não importa saber de fato quem eles são, mas o que aconteceu com eles, o que Deus veio trazer naquele momento, naquele instante para a vida deles. E aí, meus amados irmãos, o texto diz que eles estavam cuidando de rebanhos. Eles eram simples pastores, era uma classe da sociedade, de profissão da sociedade, de cuidadores de rebanho, de pastores. E se a gente ler o texto de forma literal, é isso mesmo, não muda nada. Mas, o que é que o Novo Testamento fala e faz uma analogia aos pastores de ovelhas? Quem são os pastores? Quem são eles? Os líderes das igrejas. São aqueles que o Novo Testamento vai chamar de bispo, de presbítero ou de pastor. São aqueles que cuidam e lideram a igreja. E quem são as ovelhas do Novo Testamento? Nós somos as ovelhas. Então, é fato, e a gente não pode acrescentar nada ao texto sagrado, que de fato aconteceu aqui um anjo que vem enviado por Deus para anunciar a uma classe da sociedade chamada pastores de ovelhas, trabalhadores, dizendo a eles, Jesus nasceu. Isso é fato. Mas a gente pode pensar aqui do ponto de vista de tirar lição para as nossas vidas. Parece que Deus quis enviar o seu anjo para dizer ao seu povo,
Jesus nasceu. Porque esse povo é representado por sua liderança e é representado pelo próprio povo como um todo. E o anjo aparece a eles dizendo assim, Jesus nasceu. Os versículos 10 a 12, agora, a gente vê o anúncio. Hoje, o que é que o anjo diz a esses pastores? Hoje, na cidade de Davi, Belém, né, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o sinal que vocês vão ver é uma criança envolta em panos, deitado numa manjedoura. Esse é o anúncio do anjo. Versículos de 13 a 14, esse anúncio é confirmado por um grande coro de anjos celestiais. Depois que o anjo fala para o pastor, para os pastores, e diz assim, Jesus nasceu, um coro de anjo celestial aparece, dando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Deus quer bem, confirmando quem era aquele que nasceu. Era o próprio Filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados. E os versículos de 15 a 18, a gente vai ver o resultado disso. Qual é o resultado disso? O que gera na vida desses pastores? Eles vão até Jesus, adoram a Jesus, e eles anunciam tudo que o anjo lhes disse. Esse é o resultado, desejar ir até Jesus, adorar e falar do que ouviram a respeito do Emanuel, do Deus que nasceu. Então, é olhando para essa narrativa aqui de Lucas que eu quero tirar 3 lições para nós agora. Queria tirar 3 lições, quero tirar para nós. Primeira é, para quem o Emanuel veio? Para quem é que ele veio? Segunda, para quê? Não somente para quem, mas para que ele veio? E a terceira lição que eu quero tirar, a terceira verdade é, por que ele veio? Primeiro, então, vamos começar, para quem o Emanuel veio? O texto vai dizer, no versículo 8, que ele veio, sabe para quem? Para quem não merecia. Para quem não merecia ele. Esses homens aqui eram simples pastores, queridos. Esses homens eram pessoas comuns como eu e você, que eram trabalhadores numa sociedade, cuidando de rebanho para alimentar a sua casa, para trazer o sustento para a sua casa. Mas eles eram homens como eu e você. E se eles eram homens como eu e você, eles eram o quê? Pecadores. E se eles eram pecadores, eles não mereciam a graça de Deus. Vamos relembrar? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você não merecemos a graça de Deus. Porque lá no Éden, o homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem quebrou o pacto que Deus fez com ele, de ser o Deus dele, de ele ser santo, como Deus era, criado à imagem e semelhança. O homem quebra aquele pacto. E a partir daquele momento, ele recebe uma sentença que Deus havia dado a ele, dizendo, não faça, porque se você fizer, você vai morrer. O homem, então, a partir daquele momento, ele morre ali naquele momento espiritualmente, ele passa a morrer fisicamente e ele passa a estar morto eternamente, separado de Deus. Não havia nada nele que tornasse ele bom, justo, correto, santo, nada para merecer de novo a graça de Deus. Para quem o Emanuel veio? Ele veio para pecadores. Ele veio para quem não merecia, estava condenado em seu delito e pecado. E ele veio dar a vida por nós. A humanidade caminha sem Jesus Cristo. Tudo o que o homem faz é para si mesmo, é para sua própria glória, para sua própria exaltação e para não buscar ao Deus verdadeiro. Mas ele veio para quem não merecia. Mas não só isso. Ele veio também, o Emanuel, para quem não o buscava. O versículo 8 ainda diz que eles estavam ali vivendo a sua vida normalmente. Eles não estavam numa igreja, eles não estavam adorando a Deus, eles estavam no seu dia a dia vivendo o que eu e você vive. Trabalhando normalmente,
lutando diariamente para trazer o pão para dentro de casa todo santo dia. E o homem não tinha condição alguma de buscar a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus por causa do seu pecado. Ele não merecia a graça de Deus e ele não tem condição nenhuma nele mesmo de buscar a Deus por si mesmo, sozinho. É a graça de Deus que o alcançou. O Emanuel veio para quem não merecia e ele veio para quem não o buscava. Terceiro, ele veio para quem não o esperava. Diz o texto, versículo 9, eles ficaram aterrorizados. O anjo aparece de forma sobrenatural, milagrosa. Aquilo causa espanto neles, a tal ponto deles ficaram aterrorizados, deles ficarem ali preocupados, com medo. O que é isso que está se passando? É algo sobrenatural. E aí, queridos, eles não esperavam aquilo. E o Emanuel veio para estes. Trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, eu volto a dizer, eu e você somos pecadores. Eu e você não merecemos absolutamente nada. Nada, nada, nada. A nossa tendência é sempre ainda, mesmo Cristo tendo restaurado você, mesmo Cristo tendo pagado um preço por você e por mim, nós ainda desonramos esse Deus. Falhamos com Ele o tempo todo. E não merecíamos. Mas o que Ele fez por mim e por você foi pura graça, amor e misericórdia. Gente, você já parou para pensar? Glorifique ao seu Deus por isso nesse Natal. Glorifique a esse Cristo nesse Natal. Porque eu e você estávamos condenados em nossos pecados e Ele nos amou. Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não merecíamos, nós estávamos condenados, mas Ele nos amou e Ele veio por nós. Não o buscávamos. E fala sério, às vezes não o buscamos ainda hoje. Tudo a gente negocia em relação às coisas de Deus. Não esperávamos, mas Ele veio. E deu a vida por nós. Segundo lugar, para que o Emanuel veio? Para quem, mas agora para que Ele veio? E o texto vai dizer para nós no versículo 11. Diz o texto, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu quem? O Salvador. Então, para que é que Ele veio? Ele veio para me salvar e para te salvar, para te resgatar do império das trevas e te trazer para o reino da sua luz. Como diz lá o apóstolo Pedro, no capítulo 2. Ele veio para nos salvar. E no seu dia a dia, e no meu dia a dia, Ele continua constantemente nos salvando. Ele nos salva quando a gente está dirigindo. Ele salva quando a enfermidade chega. E ainda que tudo isso não salve, Ele salva a mim e a você para a eternidade. Para não viver a eternidade longe dEle. Óbvio. Simples assim. Esse é o Evangelho de Jesus. É isso que Ele veio fazer por mim e por você. Ele veio nos salvar. Pagar um preço que eu e você não conseguiria pagar. Mas o texto vai dizer também que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é quem? Cristo. Ele veio para ser o Cristo. No hebraico, Cristo é enviado, ou também traduzido por Messias. Ele é o enviado de Deus, Ele é o Messias prometido. Não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é outro homem. Nesse aspecto, o cristianismo é exclusivista. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Salvador e Ele é o enviado de Deus para pagar o preço pelo nosso pecado, porque Ele é o único Filho de Deus que deu a vida por nós.
Ele é o Cristo, aquele que foi enviado. Mas ele é também o Senhor. O Senhor. E aqui eu queria adentrar mais um pouquinho aqui de uma forma muito mais prática para a nossa vida. Porque parece que Salvador, Cristo, fica às vezes até meio que teórico, né? Ele já morreu um dia, ele já foi enviado um dia, ele já nasceu um dia, ele é o Salvador. E fica, parece que no âmbito da teoria, que a gente já sabe disso tudo. Mas o anjo afunila mais ainda o anúncio. Ele diz, ele é Salvador, ele é enviado, mas ele é Senhor. E a ideia de Senhor aqui é a ideia de Deus, soberano, criador de todas as coisas, aquele que tem poder nos céus e na terra para todas as coisas, e é a ideia de dono. Porque aquele para quem ele veio e salvou e pagou o preço, ele se tornou dono. Essas são as minhas ovelhas e jamais arrebatarão das minhas mãos, disse o Senhor. Porque eu sou dono delas, eu paguei um preço por elas, elas são minhas ovelhas. Você é a ovelha de Cristo. E se você é a ovelha de Cristo, meu amado irmão, quando o seu dono vem, o pastor vem, o supremo pastor Jesus Cristo vem com o seu cajado, e ele diz, é por aqui que eu e você tem que ir. Mas é por lá que ele tem que ir. E quando ele faz um batuque, alguma coisa, é aqui, é para vir. É para beber a água agora é para comer do pasto. Agora é para entrar no curral. Agora é para dormir. Eu vou ficar aqui na porta guardando. Lembra da parábola que ele fica na porta guardando? Eu vou ficar aqui guardando para que o lobo não venha. Porque você é minha ovelha. Que alegria, irmãos. Mas isso traz responsabilidades para nós. Porque o Senhor é aquele que fala, dá ordens, determina e a gente segue. Jesus Cristo quer ser o dono da sua vida. Presta atenção nisso. Jesus não quer você pela metade. Jesus não quer o quarto do seu coração, a cozinha do seu coração. Jesus não quer o living room do seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer a sua vida por inteiro. Não negocia isso. Eu as conheço pelo nome. E foi para elas que eu vim, para essas ovelhas. Elas são minhas. E isso requer de nós obediência ao Senhor. Porque quando o Senhor diz, se cumpre. Quando o Senhor fala, se obedece. Quando o Senhor determina, a gente se rebaixa e diz, sim, Senhor, eu vou te obedecer. E aí, meus amados irmãos, de verdade, a gente fala muito nisso aqui e tem que ser repetitivo mesmo, porque parece que a gente está vivendo hoje o ser cristão de maneira muito simplória, muito simples, muito óbvia, no sentido de é só vir à igreja e pronto, eu vou para casa e pronto. Mas se você ler a palavra, você vê tudo aquilo que Jesus ensinou como Senhor, é para ser praticado. Se ele fala sobre amar, é para amar. Se ele fala para perdoar, é para perdoar. Se ele fala como Senhor das nossas vidas, para amar a esposa e se doar por ela, é para amar e se doar. Se ele fala sobre corrigir os filhos sobre a disciplina, é para corrigir os filhos sobre a disciplina. E não dar ouvidos à psicologia contemporânea. Se ele fala na sua palavra, que é para você ser alguém que hospeda outro, então hospede. Se é para aquele que é para promover a paz, então promova a paz. E não engendrar contendas, então não engendre contendas. Se ele nos diz na sua palavra que é para pregar o evangelho, prega o evangelho. Se ele diz que a igreja é um corpo com muitos dons, com muitos talentos, sirva.
E paremos de desobedecer ao Senhor. Ao Senhor. Leia a palavra. Leia a palavra, mastigue, rumine, tire suas dúvidas, mas obedeça a palavra do Senhor. Ele veio para ser Salvador? Que maravilha. Ele foi o Cristo enviado? Que maravilha. A gente gosta e vamos parar por aqui. Não, não para por aí. Ele veio para ser Senhor. E se Ele é Senhor, a gente tem que simplesmente obedecer ao que Ele diz. Obedeça ao Senhor. Por último, por que o Emanuel veio? Então, para quem ele veio, para que ele veio, e agora, por que o Emanuel veio? Primeiro, ele veio porque depois de receber a mensagem, era necessário nos aproximar dele. Por que ele veio? Ele veio para que você pudesse se aproximar dele. Para que você pudesse ter intimidade com ele. Diz o texto, versículo 15 a 16 aí, que os pastores, depois de ouvir o anúncio, depois de entender quem ele era, para que ele veio, agora, por que ele veio, ele quer que eu tenha relacionamento com ele. Ele quer que eu me aproxime dele. E eles foram correndo até Jesus. Primeiro, claro, para conferir o que o anjo disse, sim. Para conferir o que o anjo havia falado para eles, sim. E às vezes a gente precisa ver para crer, né? É o Tomé da vida, a gente precisa ver para crer. Mas mais do que isso, eles foram ali para se dobrar e para se aproximar do Cristo que nasceu, do Filho de Deus que nasceu. Então, com isso, eu estou fazendo uma analogia para a nossa vida, para mim e para você, e tirando uma lição aqui prática, é que o Salvador, o Senhor, o Cristo, Ele veio para que eu e você pudéssemos me aproximar dEle. Estivéssemos ali lado a lado com Ele no meu dia a dia, na sua vida. Lembra da pergunta inicial? Você lembra da pergunta inicial? Quem é ou quem tem sido Jesus Cristo na sua vida? É aquele que você vai até Ele? Ou você só vai até Ele quando você para seu carro ali naquele estacionamento, abre aquela porta e você entra e ali então você se relaciona com esse Jesus? É assim? Se aproximar dEle implica relacionamento com o Criador, com o Senhor, com o nosso Deus, com o nosso Salvador. E de forma muito prática, isso tem a ver sim, quando você para o carro, abre aquela porta, a segunda porta, entra aqui, sim, tem a ver. Tem a ver com isso, tem a ver com a igreja. Quando você vem aqui, você se relaciona com esse Jesus. Você ouve a respeito dele, você ouve a palavra dele, você canta para ele, você pede perdão pelos seus pecados a ele, você clama pelos seus problemas a ele. Mas quando você sai daquela porta e nós saímos ali, a caminhada da vida cristã continua, ela não para. É quando eu estou em casa, no trabalho, fazendo o que eu e você estivermos fazendo. Eu estou lado a lado com Jesus, porque Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus presente, Ele não está distante, Ele está do meu lado. Ele está vendo o que eu falo, escutando o que eu falo, vendo o que eu faço, minhas atitudes, meus comportamentos, vendo o que eu vejo na tela, na televisão, na rua. Ele vê o tempo todo. Ele sabe tudo o que eu faço. E é preciso se aproximar dele. É a leitura da palavra, é a oração, é vir à igreja, é estar num pequeno grupo da igreja. Isso é ir até Jesus. Porque, na verdade, vamos lembrar, tudo que Ele ensinou na sua palavra é a respeito disso. E se Ele é Senhor, eu tenho que cumprir o que Ele me pede. Ah, pastor, eu posso adorar a Deus. O que a gente tem hoje de desigrejado é muito grande hoje. O número de desigrejado hoje,
Quando eu plantei a igreja de Recife, eu já estou há 5 anos nos Estados Unidos, 5 anos já aqui. Quando eu plantei a igreja lá em Recife, lá ali pelos meados da metade, quando eu plantei a igreja de Recife, há 10 anos mais ou menos ali atrás, um pouquinho, talvez ali naquele período, já existiam 10 milhões de desigrejados no Brasil. 10 milhões. Aqui nos Estados Unidos isso não é diferente. O que vem de imigrante para cá, que deixam Cristo, deixam a igreja, e eles vêm para cá com o objetivo de só ganhar dinheiro, não é pouco não, é muito. Mas ele nos chama para um relacionamento. Ele nos chama para se aproximar dele e a permanecer com ele. Por último, ainda tem mais um. Porque o Emmanuel veio? Porque depois de receberem a mensagem, era necessário contar aos outros. Diz o texto, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram, que os pastores diziam, ficaram o quê? Admirados. Percebe? Ou seja, o Emmanuel veio porque eu preciso estar lado a lado com ele, no meu dia a dia, na minha caminhada. Sozinho você não é nada, você não é ninguém. Ele veio para que você pudesse falar dele para outras pessoas também. A sua vida tem que ser uma vida de testemunho. Gustavo falou hoje aqui sobre bancos vazios. Tudo bem, essa igreja é muito grande ainda para nós. Estamos uma igreja no começo. Mas o testemunho é intransferível. Você não pode passar o seu testemunho para outro, não. É você quem tem que falar de Jesus para as pessoas lá fora. Sou eu que tenho que falar. Sou eu que tenho que mostrar com minha vida o que Jesus fez em mim. Fiz um treinamento recente aqui na igreja para dar oportunidade àquelas pessoas a falarem de Jesus para as outras. Tivemos 5 irmãos. E depois você vai chegar para mim e dizer, pastor, mas eu não sei falar do evangelho de Jesus para ninguém. Não sabe porque você não quer, meu irmão. Você não quer ter compromisso com as coisas de Deus. Se você não quer ter compromisso com as coisas de Deus, você vai viver essa vidinha de cristã medíocre o resto da sua vida. Ou a gente cai na real para proclamar o evangelho de Jesus, porque Ezequiel capítulo 3, versículos 16, 17 e 18 diz assim: eu te dei por atalaia a casa de Israel. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás no seu caminho, e tu não avisar o perverso do seu mau caminho, esse perverso vai morrer na sua iniquidade, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. O sangue do perverso que morreu sem Cristo, sem ouvir a mensagem do evangelho, do Emmanuel que veio, eu vou cobrar de você, igreja. Paremos de brincar de ser cristão, meu irmão. De vir para a América para só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Isso vai te levar a nada. Depois está com os filhos com problema, está com o casamento com problema e não sabe por quê. Está cheio de dinheiro no bolso, mas está cheio de problema. Para de brincar com Jesus. Para de brincar com as coisas de Deus, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Ele vai colher. Ceda a sua casa para a obra de Deus. Ceda seu carro para a obra de Deus. Ceda seu tempo para as coisas de Deus. Para hospedar um missionário. Não tem mais prazer na minha vida que é hospedar um missionário na minha casa, meu irmão. Não tem, num apartamento cubículo. Eu durmo no chão, eu durmo onde for. Mas não tem coisa melhor do que receber um missionário na minha casa. O quanto eu sou enriquecido e abençoado pelo Senhor. Paremos de brincar de ser cristão. E abrir a boca e dizer, eu sou crente. Ontem eu estava ouvindo lá em casa, eu e os meninos, a gente ouvindo um comediante evangélico. E ele fez uma pergunta na plateia, um comediante evangélico. E a pergunta é, você é crente? Mais ou menos. Como assim? Ele mesmo disse, o comediante, botou para rir e disse, como assim? Você é crente? Mais ou menos. Ou a gente leva as coisas de Deus a sério, leva a palavra de Deus a sério.
Ou a gente vai brincar de ser cristão o tempo todo? E eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Eu sei que é um dia de festa, Natal, vai ser semana que vem festa. Semana que vem eu tiro tudo que eu falei aqui e afago o ego de vocês todinho, um coraçãozinho de vocês, amasseio, boto vocês no colo. Mas hoje eu preciso falar o que eu tenho para dizer aqui para vocês. Porque eu não estava nada planejado para falar disso, nada. Pelo contrário, eu ia falar coisas bonitas para vocês hoje. Mas eu não estou aqui brincando de ser pastor. Eu vim aqui para fazer a obra de Deus. Se você não quer, tem outros lugares que queiram. Ame a Jesus, sirva a Jesus, busque a Jesus e se dedique na obra de Deus. Essa igreja tem potencial suficiente com quem está aqui hoje sentado no banco para sair das quatro paredes e ganhar o evangelho, pregar o evangelho de Jesus e ganhar a vida para Cristo. Irmãos com potencial para vir aqui à frente. Como o Gustavo veio hoje aqui, que não tem nem habilidade de vir aqui à frente, falar como ele falou, com a desenvoltura que ele fez, de um estudo que ele já deu, dos outros que já deram estudo, que já pregaram aqui. Você tem potencial demais que Deus te deu, tem dom, tem talento. Obedeça ao seu Senhor, obedeça ao seu Deus. Para de brincar com as coisas de Deus. Leva a sério as coisas. Essa igreja não se faz sem recursos. Não se faz sem recursos. Abra seu bolso para amar a Jesus e servir a Jesus nessa igreja. E a gente precisa parar. A gente precisa contar para as pessoas quem é Jesus na sua vida e na minha vida. E o que Ele fez por nós. Por que o Emanuel veio? Porque depois de receber a mensagem era necessário adorá-lo. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Adore a Jesus. Adoração é muito mais do que você escutar uma música aqui na frente. Adoração é vida. Essa frase que já se falou tanto: se não há culto na vida, não há vida no culto. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Vou repetir: se não há vida, não há culto na sua vida, no seu dia a dia, não vai haver vida nesse culto. Não vai haver transformação, quebrantamento, choro, arrependimento de pecados. Não vai haver vida, porque a adoração é a vida. Mas a adoração também é quando a gente vem aqui alegre, canta, solta a voz, jubila, louva. Independente de ser o cântico que eu prefiro ou que você prefira. Independente de ser o que for que é feito na liturgia, da forma como você gostaria. Eu sou mais tradicional, eu sou mais pentecostal, eu sou mais isso. Não importa, adora Jesus. Glorifica, fecha seus olhos, levanta suas mãos aos céus, dê glória a Deus. Não tenha vergonha na igreja presbiteriana da glória a Deus. Não tenha, porque ali no meu canto eu dou. Eu não sou de gritar não, mas eu dou glória a Deus, eu dou aleluia. Porque esse Deus é digno do meu louvor. Ele é merecedor da minha adoração e exaltação. Então adora Jesus do fundo do seu coração, meu irmão, e glorifica Ele. Não consigo falar menos de 30 minutos. Estou tentando, mas não consigo. Vamos orar? Feche seus olhos. Para quem Ele veio? Para que Ele veio? E por que Ele veio? Não merecíamos nada. Ele veio para ser o nosso Salvador, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Ele veio para nos aproximar dEle, para sermos adoradores e proclamadores do seu Evangelho. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Converse com Deus diante de tudo que você ouviu. Tenha um tempo a sós com o Senhor agora.
Ó Deus, nós estamos na Tua presença agora, Senhor. Meu Pai, quebranta nosso coração, Senhor. Ó Deus, nos faz ter ouvidos para o Senhor. Senhor, a gente não merece nada, Deus. Nada, nada, nada. A gente não merece nada. Mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor deu a vida por nós. Precisamos muito do Senhor, ó Deus. Esse evangelho fácil que tem por afora, a gente não quer, Deus. Faz dessa igreja uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que ama o Senhor de verdade, que vive a palavra, que prega a palavra. Nos ajuda a te amar, Senhor, como o Senhor nos ama. Assim como o Senhor perguntou a Pedro se ele amava o Senhor. Oh, meu Deus. Nos ajuda a amar o Senhor. A se entregar por Ti como o Senhor um dia se entregou por nós. Tão bom viver na América, ter tudo. Tudo com muita luta, mas melhor do que no Brasil, Senhor. Tudo com muito trabalho, mas melhor do que no Brasil. Que a gente pare de reclamar, ó Deus. E que a gente possa viver um cristianismo que segue a palavra, que obedece a palavra. Que a gente ame a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a parar, ó Deus, de brincar com o Senhor. E lembrar que as consequências vêm. Nos ajuda, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu sei, ó Deus, que eu preciso ser espelho. E nos ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria orar nesse momento pelo pai da Ana Paula. O pai da Ana Paula está no hospital já há dias. Ana Paula, você pode vir aqui, minha irmã. Se você quiser vir com o Tiago e a Ana Clara, queria orar por você. Queria que a gente ficasse em pé agora. Queria que você abençoasse nesse momento a vida de Ana Paula junto comigo. Orasse por sua família. A luta está grande lá. Deus amado, Tu és o nosso Pai. O Senhor nos ama. Sabemos, ó Deus, que o querer e o realizar é do Senhor, não é nosso. Sabemos que os sofrimentos, eles tendem a nos provar para levar a gente a uma maturidade com o Senhor, uma maturidade espiritual. A gente sabe, Deus. A gente sabe que o Senhor nos ensina através da prova. Mas a gente também sabe aquilo que Tua palavra diz, que Tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Tu és aquele que veio, o Cristo, e que disse para nós que tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. Aquele que nos ensinou a pedir com fé e não duvidar de nada, Senhor. Aquele que operou maravilhas, milagres.
mas que tudo isso não ficou lá atrás no passado, Senhor. A gente vê hoje os teus milagres. A gente vê, ó Deus, o Senhor operando maravilhas em nosso meio. Na vida de irmãos, curando. Por isso, Senhor, nós levantamos um clamor a Ti agora. Como povo do Senhor, que se chama pelo Teu nome, que se humilha, que ora, que Te busca. Ouve o nosso clamor, Senhor. O Senhor nos diz que a gente tem que se apresentar diante do Senhor com orações, súplicas e ações de graças. E a gente nesta hora suplica ao Senhor. Ouve, ó Deus, o clamor da família de Ana Paula, Senhor. Ouve, ó Deus, o clamor dessa casa, dessa família. Opera, Deus, o Teu milagre em nome de Jesus. Opera a Tua cura em nome de Jesus, ó Deus, na vida do seu Lopes. Põe Tua mão sobre ele agora naquele leito de hospital e faz um milagre na vida dele. Em nome de Jesus nós clamamos isso como igreja. Nós clamamos humildemente, Senhor, porque não me compete a nós nada, mas a Ti, Senhor. Faz a Tua obra na vida dele, o Teu milagre, mas que isso seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que a Tua vontade ela possa entrar no coração dessa família de tal forma, Deus, que eles saiam louvando a Deus pelo que o Senhor vai fazer. Nós entregamos eles a Ti. Entregamos, ó Deus, nessa hora, mais uma vez, o seu Lopes em Tuas mãos. Que o Senhor não deixe ele sofrer. Que o Senhor acalente ele naquele leito de cama. E ele sinta a Sua presença, meu Pai, ali com ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Creia e confie no Senhor.